Olá, gente. Estamos mais uma vez aqui nesse canal, no meu canal José Roberto Abramo, com o programa Cidadania Sustentável, que é patrocinado aqui por mim e pela Vanessa, mas principalmente pela Vanessa Bittar, né? E nós trouxemos aqui dois jovens convidados que vão falar sobre educação ambiental. E educação ambiental é uma coisa que todas as pessoas de todas as faixas etárias estão precisando de adquirir em nível do nosso país, mas em nível mundial também, porque muitas coisas estão acontecendo no meio ambiente pela nossa incúria, pela nossa falta de absorção desses conceitos e prática desses conceitos no dia a dia. Você é educado quando você dá licença para uma pessoa passar, quando você ajuda uma pessoa mais velha a atravessar a rua, quando você respeita as pessoas educadamente, quando você vai nos ambientes, mas você tem alguns erros, que é jogar coisas no chão, deixar com que coisas entupam bueiros, né? Você às vezes acomoda mal o seu lixo, você às vezes polui a cidade dos outros quando visita, quando não faz isso pelas estradas, né? E alguns governos, algumas empresas fazem uso de coisas no solo e não se ocupam de saber que aquilo ali afeta o ecossistema. Mas, em primeiro lugar, tudo bem com vocês? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Joia. Camila. E Boa boa tarde. tarde. Fique à vontade, pode falar. Boa tarde, Pedro. É, eu espero que vocês estejam à vontade. Aqui nós já tivemos uma preleção inicial, né? Onde eu falei mais do que eles, mas agora eles vão falar mais do que eu. Eu vou fazer uma preleção aqui, vou pedir licença, inclusive, para fazer essa preleção, e vou dizer o seguinte: olha só, nós vamos falar então sobre educação ambiental, educação para a cidadania, né? Os assuntos abordados vão ser os princípios da educação ambiental, o papel dessa educação formalmente para despertar as pessoas, ou seja, isso está dentro dos currículos dos vários colégios e universidades, o exercício da docência nessa perspectiva, como que o professor consegue executar seus programas, incluindo transdisciplinarmente os itens a respeito da educação ambiental, os desafios pelos quais a docência passa nessa prática, ou seja, os desafios de você executar a educação ambiental e os resultados dessa transformação a partir da educação ambiental. Então, nós chamamos aqui dois convidados. O primeiro, a professora e doutora Camila Neves, ela é do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora, graduada em Ciências Biológicas, com mestrado em Ecologia, doutorado em Educação, todos pela UFJF. Ela atua em pesquisas e é ligada ao sistema, ao grupo de estudo e pesquisa de educação ambiental da Faculdade de Educação. O currículo dela é um pouquinho maior, eu vou terminar aqui, senão a gente fala muito. O outro é o Pedro Lage, Ferreira Lage, que é um engenheiro ambiental e sanitarista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é especialista em sustentabilidade na construção civil pelo Federal de Educação em Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas, é o IFET, né? Ele é mestre em engenharia civil com ênfase em meio ambiente e saneamento pelo FJF. Ele também é integrante de um projeto de extensão chamado Recicla. O currículo dele é um pouquinho maior também, não vou falar muito. Bom, o que nós vamos falar? Uma parte importante da missão escolar é ensinar para seus alunos a prática da cidadania. Cidadania é um conceito amplo, né? Mostrar ao docente como lidar com problemas sociais e participativamente na realidade que o cerca. E que o docente possa influir no discente, né? Ou seja, no aluno, para que ele fique imbuído dessas práticas e passe a realizar a vida dessa forma. A premissa é que cada indivíduo pode exercitar hábitos que causam ou que causem impacto positivo na sociedade, com valores como solidariedade, compaixão, empatia, cooperação e respeito. E isso inclui a ideia de uma educação socioambiental. A educação socioambiental, ou melhor, a educação ambiental é um direito humano fundamental do cidadão, considerando que ele contribui diretamente para a proteção do meio ambiente e para a promoção da cidadania e da dignidade das pessoas. A educação, ela quer despertar isso
nas pessoas. A gente espera que ela consiga. Um sistema social é um conjunto interdependente de elementos culturais e estruturais que podem ser considerados como uma unidade, um sistema social. A ideia de sistema social será a construção de um todo coeso em que interagem indivíduos, mas também instituições sociais, grupos sociais mais amplos. Este todo coeso a ser constituído passa pela educação dos cidadãos em amplos setores. Os docentes têm desafios atualmente, se imaginamos educação ambiental em um contexto interdisciplinar, mas há empecilhos que dificultam os educadores de promover essa mesma educação no ambiente escolar. Alguns são os motivos dessa dificuldade de trabalhar o assunto interdisciplinarmente, dentre eles o medo de atrasar conteúdo regular, falta de envolvimento dos grupos de professores de todos, dificuldades em se trabalhar um tema considerado, entre aspas, diferente da disciplina ministrada por aquele professor aos alunos, e esses alunos ainda são acostumados com aulas tradicionais, e o educador, ao propor modelos interdisciplinares, parece que ele foge aos temas, parece que ele está falando, brincando, discutindo outras coisas que não o cerne da disciplina dele. Isso é um erro, mas isso tem acontecido. Da mesma forma, sente falta de incentivo financeiro, ele não é incentivado, existe uma falta de planejamento, existem falta de muitos recursos nas escolas onde ele trabalha para que ele possa praticar, né? Então, a integração entre educação ambiental e cidadania, ela está prevista na Base Nacional Comum Curricular, que é o BNCC, e visa formar cidadãos capazes de compreender os desafios ambientais, sociais e econômicos com agilidade, de forma ética e responsável. Bom, vou pedir licença mais um minutinho. Baseado no BNCC, o BNCC responsabiliza as escolas pela conscientização sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente. O BNCC orienta a abordagem de temas com uso sustentável, por exemplo, da água, preservação de florestas, nichos, evitar poluição, por exemplo, da Amazônia. O BNCC sugere o uso de metodologias ativas como projetos, oficinas e atividades de campo, para que o aluno fique na prática, usando isso na prática, vendo isso na prática. Muito bem. E por causa disso, nós procuramos resultados e transformações socioambientais. Muito bem. Eu finalizo aqui a minha fala, que é uma fala introdutória. Isso que eu falei aqui é um texto um pouco maior. Se você for procurar na internet, você vai achar muito dessas palavras. A gente não quer só palavras, a gente quer ação, né? Eu vou passar a palavra aqui para a Vanessa e, ato contínuo, ela passa ou para o Pedro ou para a Camila, dependendo dos acordos aí. Vanessa, fique à vontade. Muito obrigada, José André, pelo espaço aí, né, desse programa Cidadania Sustentável, que desde 2021 a gente vem encampando vários assuntos, né, sobre esse diálogo de sustentabilidade com diversas áreas, trazendo pessoas interessantes. E lembrar que esse é o primeiro programa do ano de 2025, né, É. onde a gente tem aí vários assuntos para tratar já programados aí durante o ano. E com certeza essa conversa vai ser brilhante, né, através da professora Camila, que eu conheci ela num evento da biologia lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigada, Camila, pela sua confiança, estar conosco. A gente agradece muito a participação de vocês. Pedro também, também uma pessoa que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conheço pessoalmente, mas tem um projeto maravilhoso aí para contar para a gente, né? Ilustrar, talvez a dinâmica seja essa, né? A Camila vem falando, né, desse contexto mais robusto da questão da educação ambiental e o Pedro vem ilustrando com as práticas do projeto Recicle, né? E a gente gerar um diálogo em torno das duas falas. É muito interessante a gente abrir o ano com esse tema, né? Até porque o mês de janeiro, pelo calendário socioambiental, orienta a fazer um movimento sobre educação ambiental, né, em nível internacional. E a gente tem o costume de achar que isso é algo, né, para se tratar em determinados campos, né, de conhecimento, da biologia, da ciência,
e afins, né? Só que, na realidade, tem uma reflexão que me chama muita atenção, e eu já falei aqui em outros vídeos também, e fala assim, qual a educação que não é ambiental? Me diz aí, porque todo o campo de conhecimento volta para a realidade que nós vivemos. E qual que é a realidade que a gente vive? É ambiental, né? A química fala de elementos da natureza, biologia, né? Isso já é de praxe, a gente entende que biologia trata de meio ambiente, né? A arte vem falar das expressões humanas que podem impactar o ambiente através da cultura, e a cultura é uma grande vilã nesse processo de transformação comportamental. Ou você cria uma cultura próspera, ou você cria uma cultura lixo, né, que vai levar a sociedade para o buraco. Né? Então, essa questão cultural é um fator muitíssimo importante quando a gente estuda lá na sociologia das artes, né? Por que que a gente tem determinados comportamentos? Aí você vai ver lá na história da sociedade, aquilo vem carregando a gente. E aí sempre tem um indivíduo que fala, não conformo com isso, vamos mudar isso. E aí muda um pouco, né? Mas são raríssimos os indivíduos que encampam as frentes de mudança, né? A gente sabe pela história. Mas não vamos perder a esperança que temos nós aqui, né, tentando fazer esse papel de uma forma bem delicada, inteligente, integradora, né? E a finalidade não é quebrar, né? A gente, não, isso atualmente não tem contexto para a nossa história, mas por que romper? Né? Se a história ela vem para mostrar até o que não deu certo. A gente tem que tomar ciência das coisas e seguir aprimorando. E acredito eu que a educação ambiental ela vem para estimular esse senso crítico, da gente se perceber melhor no ambiente que a gente vive, não só de forma local, mas também estar aberto a entender que, né, alguma coisa que parece estar muito longe da gente não está. Né? Uma decisão global vai impactar no local, né? Então, assim, estamos interligados e, de alguma forma, uma tomada de decisão vai refletir na gente. Né? E a partir do momento que a gente toma ciência de que a vida é um dominó, que né, numa decisão que parece estar distante não está, a gente começa a exercer, né, aquilo que nós chamamos de cidadania, que o José Roberto aqui já explanou muito bem para a gente, e começa a se colocar, mesmo que né, não estando diante de movimentos ou de causas, mas você refletir sobre o seu próprio modo de estar no mundo, né, de contribuir com o seu trabalho para melhorar esse mundo, você já está fazendo alguma coisa, né? Que cada tomada de decisão sua, individual para você e no coletivo, seja de uma consciência mais elevada, você já está fazendo alguma coisa. Porque falar de educação ambiental não é só falar de natureza, né? Porque natureza somos todos nós, inclusive o que nós criamos, né? Está dentro do contexto, né? Mas ela não é separada, ela é um global, mas entender isso é complexo, né? Porque a nossa cultura ela separa para explicar para a gente que natureza é uma coisa, ser humano é outra, enfim. No fim, não. No fim, é um pacote só, né? Que é o ser humano, suas criações, suas relações, o ambiente natural, e tudo isso interligado funciona a vida, né? E como tratar isso com mais harmonia, né? Então, assim, são questionamentos que eu vou deixar para a professora Camila também
exemplificar na vivência dela, na trajetória dela, também do Pedro, né, trazendo as visões mais concretas sobre isso, e deixar aqui, a princípio, meu muito obrigado, e a gente vai interagindo conforme as falas de cada um de vocês. Eu vou passar a palavra para a professora Camila. Muito obrigada, gente. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite para estar aqui, o convite da Vanessa e do José Roberto. É um prazer estar aqui com vocês, né, e com o Pedro nessa tarde. Espero que a gente possa ter uma troca bacana, né, uma troca muito rica aqui de ideias sobre educação ambiental, né, e que a gente tem conversado aqui, o que também conversamos nos bastidores. A educação ambiental é um campo muito amplo, né? E não tem uma área de pertencimento específica da educação ambiental. É um campo amplo. Não existe uma receita de bolo para educação ambiental, né? Não tem uma receita lá o que é educação ambiental, como fazer educação ambiental, mas ao mesmo tempo também assim, ela não é qualquer coisa, né? Ela é tudo, mas não é qualquer coisa, né? Então, quando a gente pensa em educação ambiental, principalmente hoje, que a gente vive um cenário de colapso ambiental, né? Eu acho até difícil a gente usar a palavra crise ambiental, porque crise dá uma ideia de que a gente está tendo um problema e que depois, naturalmente, as coisas vão melhorar, e depois vai ter outra crise, né? A impressão que dá é que a gente está num colapso e o que cabe a nós é tentar frear esse colapso, né? Então, hoje, não cabe apenas a gente pensar na educação ambiental como um conjunto de boas práticas. É claro que também é importante a gente ter essa questão da sensibilização, essa questão do pertencimento, do sentimento, né, de ser natureza, como a Vanessa colocou muito bem, né? Isso é uma invenção do homem branco ocidental chamar a natureza de natureza, uma coisa separada, né? Inclusive para os povos indígenas, se eu não me engano, nem existe uma palavra específica para a natureza, porque é parte do que são, né? É a casa deles, é a mãe deles, é a origem deles. Então, a gente trata dessa forma ainda muito dualista, né? A natureza, mas a gente entende que é importante ter esse sentimento de pertencimento, é importante a gente ter essas práticas de conscientização, com o uso da água, com a reciclagem, né? E como o José Roberto estava comentando, muita gente ainda não sabe, né? Isso, a maioria da população talvez não saiba como lidar com a reciclagem. Eu faço parte da Comissão de Sustentabilidade lá do Instituto de Ciências Humanas, onde eu dou aula, e nessa Comissão de Sustentabilidade a gente tem várias ações, como o plantio de árvores, a gente está revitalizando a horta do ICH, e a gente colocou lixeiras separadoras de lixo, né? Então elas têm ali, ó, coloque aqui o seu lixo reciclável, e os alunos não sabem utilizar. Então, a gente vai abrir as lixeiras, olha, e está tudo junto. Ou então você chega numa lixeira que está lá o lixo reciclável e está tudo sujo. Isso também não pode ser reciclado, né? Se eu estou ali tomando um café e eu jogo o pote sujo com o café, ele não vai ser reciclado. Então, assim, falta ainda muito conhecimento para todas, né, para toda a população como um todo, né? Estou falando do ambiente acadêmico, né, população em geral, né? Todo mundo precisa ter mais conhecimento acerca disso para que haja mais estratégias também a nível individual. Porém, essas estratégias a nível individual também não bastam, né? Como a gente estava conversando, um ser político e mais do que isso, um ser ecopolítico, é muito importante a construção desse ser, isso no ambiente escolar, né? Depois no ensino superior, em todos os âmbitos da sociedade. Um ser ecopolítico é aquele ser que sabe lutar, né, por uma educação ambiental de qualidade, uma educação ambiental crítica, né? Porque a gente entende a nossa problemática ambiental como uma problemática socioambiental também, né? Então, quando eu falo assim, a gente está sofrendo muito com esse colapso ambiental, né, com as mudanças climáticas, tudo bem, estamos sofrendo muito, mas não estamos sofrendo todos por igual. Tem grupos que sofrem uma carga desproporcional de problemas ambientais, de problemas socioambientais. Tem grupos que estão expostos a lixo tóxico, a uma quantidade de contaminação das águas, a resíduos ali no seu dia a dia que são extremamente tóxicos. E tem grupos que não tem essa carga desigual, né? Como a gente pensa na situação da Covid, né, que foi uma crise sanitária, também uma crise socioambiental, nunca teve todo mundo no mesmo barco.
né? Podia até estar todo mundo no mesmo barco, mas alguns estavam no porão do barco. Assim, as situações eram muito diferentes, né? O risco de contágio e a chance de cura. Como é também a questão das alterações climáticas, né? Desse colapso ambiental. Então, quem causa os maiores problemas ambientais, a maior parte desses problemas é um grupo pequeno e um grupo pequeno no poder. E quem sofre? Quem sofre são grupos que não têm força, não têm voz no cenário político, no cenário econômico. Então, hoje, quando a gente trabalha educação ambiental, né, isso nos vários âmbitos da educação, pensar também que existe racismo ambiental, né, um termo que vem sendo usado cada vez mais, e que bom, né, para a gente entender que tem grupos que sofrem desproporcionalmente, povos tradicionais, os quilombolas, né, os indígenas, negros, mulheres. Então, tem grupos que vão sofrer cargas desproporcionais. Então, a gente entender que existe racismo ambiental, que existe essa desigualdade, é importante para que a gente tenha uma ação numa luta pela justiça ambiental, que isso é muito caro, a educação ambiental, né? Então, a gente saber contestar o sistema, saber contestar, pedir por políticas públicas que são direito nosso, né? Então, uma ação pública também. Então, isso vai muito além do individual. Então, eu acho que esse é o potencial da educação ambiental. E a gente vê que, infelizmente, nos últimos anos, tem tido um apagamento, né, uma desvalorização da educação ambiental em alguns aspectos, como, por exemplo, da própria BNCC, que o José Roberto mencionou. A BNCC, se a gente pega a versão final dela, se eu não me engano, 2018, ela tem uma supressão de temas em educação ambiental. Se eu não me engano, ela é citada ali no único parágrafo em toda a BNCC aparece a educação ambiental, né? Então, assim, é importante que tenha cursos de capacitação para os professores e para as professoras, né? Que a educação ambiental ela vá crescendo pelas frestas, né? Ela vá semeando ali pelas frestas, e como um campo contestatório, um campo de luta. É entender também, por que eu tenho acesso a tal alimento? Às vezes a gente fala assim, mas poxa, eu tenho que comprar um alimento orgânico, um alimento com selo verde, aí eu vou estar contribuindo para o meio ambiente. Mas, beleza, quem pode comprar esse alimento? Qual é o valor desse alimento? Por que muitas vezes dizem que eu tenho que comer alimentos que nem são alimentos que são produzidos aqui próximo, né? Que são próximos aqui da minha região? Por que às vezes a gente vê, tem que seguir ali todo um programa de nutricionista, né, para ter saúde? Quem tem acesso a nutricionista ou quem tem acesso aos alimentos que às vezes são prescritos, né, são indicados por nutricionistas que não são alimentos locais? Por que a gente não cuida, não entende o que é soberania alimentar? O que é eu ter alimentos no meu quintal, na minha vizinhança, que eu posso consumir? A questão das plantas alimentícias não convencionais também, que vem sendo, né, discutidas também mais nos últimos anos, aquelas plantas que crescem espontaneamente, que não são interessantes para o mercado, mas que muitas vezes é colocado para a gente, que a gente tem que consumir tais frutas, né, tais plantas que são vendidas no mercado. Então, assim, tudo isso faz parte desse pensamento em prol de uma educação ambiental que ela é contestatória, que é uma educação que ela não só é teórica, como ela está na praxis, ela está na luta e está na militância. Então, acho que eu falei, né, assim, bastante. Eu queria abrir espaço para o Pedro também, de repente, né, colocar. Ô Camila, eu achei a sua fala muito bacana. Eu e Vanessa chamamos algumas pessoas aqui, você nunca sabe como que a pessoa pensa, qual que é a ideologia da pessoa. E hoje em dia está sendo muito evidenciado que as polarizações, que certos grupos são os contestatórios, são os de mimimi, são os formados dentro das universidades, aí por causa disso eles são frescos, aí eles são assim, todos marxistas, então eles são terríveis, horríveis, eles só falam bobagem, né? É o tal de marxismo, não sei o que lá. E existe o outro lado, que é o lado objetivo, é o lado prático, é o lado que vai resolver a vida e não vai ficar com mimimi. Pois é, entre esses dois mundos, infelizmente separados, existe o mundo real que leva todos nós à bancarrota. Você usou a palavra colapso, e nós estamos vivendo um colapso de ideias, um colapso político, um colapso ideológico e um colapso ambiental. Exatamente. Eu vou dizer para você que nós estamos até a nossa psicosfera está contaminada, porque Demais. nós não conseguimos mais raciocinar
a respeito de coisas que não estejam à esquerda ou à direita, do que eu não sei, né? Porque a centralidade da vida não tem esquerda e direita. Aquele exemplo que eu dei lá dos refugiados lá, não interessa que ele é isso, que ele é aquilo, ele tem que ser tratado como ser humano, não é isso? E eu tenho que reivindicar que ele tem a minha humanidade, que seja tratado como tal. Agora, se ele tem penas com relação à questão de um Estado ou outro, isso é um outro problema, né? O fato de você nominar alguém como bandido não pode tratar de uma outra forma. Você falou de racismo ambiental, é verdade. Os países do terceiro mundo que não tiveram o adiantamento dos colonizadores, né? Ao contrário, que colocar insumos na mão dos colonizadores para poluir o planeta, são os que mais recebem, os que menos têm recursos, né? São os que têm, os que dependem da natureza, né? As populações ribeirinhas, né? Os povos originários. Você vê, por exemplo, aquele negócio que aconteceu lá em Rondônia, lá ficou se discutindo se aquele indígena era daqui ou se era da Venezuela. Não interessa, ele é um indígena, está no território, está passando por aperto. Mas o governo tem que resolver isso. Óbvio que ele tem, ele nos representa, nós somos uma sociedade, nós somos pessoas boas, nós queremos que resolva aquele problema. Se ele for um Yanomami da Guiana, se ele for um Yanomami da Amazônia, se ele for do Pará, se ele for da Venezuela, não interessa, ele é um ser humano, né? Não interessa, por exemplo, o camarada do norte vai furar, é o que eu estava tentando lembrar, é o xisto betuminoso, vai perfurar para tirar petróleo do xisto betuminoso. Isso vai poluir o resto do planeta. O que o resto do planeta tem que fazer? Epa, peraí, você vai fazer isso? Nós vamos concordar com isso? Então, o que você falou, a associação ambiental, a educação ambiental, ela é contestatória, porque quando você reclama dela, você fere interesses de grupos, né? Você vai comer o alimento tal e não comer o alimento tal porque se interessa a indústria tal, né? Quando você vai pegar uma medicação, eu fiz um vídeo falando sobre medicalização. A primeira coisa que você chega no médico é, primeiro, eu estou com uma dificuldade. Ah, isso é um transtorno. Aí você chega no médico, isso é um transtorno. Aí isso tem um remédio. Você não sai desse ciclo, entendeu? Agora, será que o que eu estou é um transtorno? E será que por causa desse transtorno eu preciso desse remédio? A indústria consegue fazer com que esse procedimento médico venha a ser um padrão para tratar de qualquer coisa que não necessariamente é um transtorno. Mesma coisa a questão alimentar, né? O que eu tenho para me alimentar? Qual é a diversidade que eu tenho? Quer dizer, eu tenho que ter uma cultura a respeito disso. Quem pode falar melhor sobre essa cultura, se não os povos originários, né? Outra coisa, por que você tem... Tem um autor aí, que eu não me lembro o nome dele, ele falou que a primeira agressão à natureza foi a agricultura, né? O homem domesticou a natureza, ficou parecendo que ele pegou um touro bravo, sentou em cima dele e falou: agora você vai fazer o que eu quero. Não, ele chegou lá, ele acabou com o touro bravo, ele aplanou a terra e botou ali um tipo de grão, não é isso? Depois ele trocou por um outro tipo de grão, depois ele fez meia dúzia de grãos, quer dizer, ele mudou o status quo daquele meio ambiente ali. Quando você pode perfeitamente ter agricultura dentro das florestas, né? Dependendo do nicho que você tem, dos animais que tem ali. Não é verdade? Estou falando besteira, porque vocês são da área, eu sou de fora da área, mas eu estou falando besteira, não é isso que acontece? De forma alguma, é exatamente isso. Inclusive, eu não sei, vocês já devem ter ouvido falar sobre o termo antropoceno. Vem sendo Antropoceno, sim. usado uma mídia, né, que seria essa nova época da humanidade, que é uma proposta para uma nova datação geológica, para que a nossa época atual seja denominada antropoceno, que venha após o Holoceno, que até Holoceno. então, oficialmente, o Holoceno é oficial. Né? Aham. Começou 11 mil anos atrás, depois da última era do gelo, e se estende até hoje. Então, a Uhum. ideia do antropoceno é dar essa novidade, por quê? Essas idades elas são baseadas com base em marcações geológicas, os estratos, as camadas das rochas e as características. E hoje a gente tem camadas de rocha que têm elementos que não existiam sem a presença do homem. Então a gente tem, por exemplo, uma grande quantidade de plástico, É. tem os agrícolas, né, fertilizantes, chamados tecnofósseis, que são resíduos da nossa atividade, que eles já estão sendo encontrados dentro de rochas. Então tem rochas como, por exemplo, plástiglomerado. É uma rocha que leva um nome
porque tem plástico na composição. Então, Já, olha só que loucura. já fossilizada. Já sedimentada, já consolidada, uma rocha mesmo. Então, assim, a gente hoje se tornou um agente geológico, geomorfológico, e para alguns autores, esse antropoceno a gente poderia datar nessa escala do tempo geológico como tendo começado com o surgimento da agricultura. Para alguns autores, ele teria começado com a agricultura, porque a gente começou a selecionar as espécies, alterar o substrato, a composição do substrato. Para outros autores, teria sido a Revolução Industrial, pelo aumento na concentração do dióxido de carbono. E para outros, seria após a grande aceleração, ali, década de 50, né, no pós-Segunda Guerra, né, ali mais ou menos na década de 50, porque aí começou nessa grande aceleração a produzir muito plástico, a lançar muitos agrotóxicos, né? E a maioria desses agrotóxicos que a gente usa, na verdade, eles são resultantes das câmaras de gás eram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Sobraram esses produtos e foram utilizados na nossa alimentação. Então, assim, na verdade, eram armas químicas, né, que agora são usadas na alimentação porque produzem mais. E é isso que a gente ingere, é isso que a gente come, né? Então, assim, veneno. Então, assim, é uma parte da educação ambiental que é fundamental que seja levada para as escolas e que, né, seja compartilhado esse tipo de conhecimento. Né? Então, o que a gente está comendo? É veneno? Com certeza. Você falou aí, o agente laranja, ele era um desfoliante, né? Que foi usado numa guerra porque ele promovia queimaduras, uma coisa assim. Agora eu não estou lembrando, estou falando bobagem, estou falando de coisa que eu não conheço. Mas eu entendi isso que você falou, já li qualquer coisa sobre isso. Eu estou lendo, inclusive, um livro atualmente que tem falado sobre a questão do antropoceno e ele está discutindo isso também, se o antropoceno deveria começar lá atrás. Mas só que ele fala da revolução, ele entra na teoria de Malthus, né? Que o Malthus diz que a população cresce em PG, enquanto que os alimentos crescem em PA, né? Aí ele vai discutindo que a realidade é que você produz muito alimento, você pega um terreno, você domina aquilo ali, produz muito terreno, aquilo começa a dar abundância, as famílias crescem, aí o terreno não produz o suficiente, de repente entra na época da escassez e começa a ter decréscimo de população outra vez, né? E que isso foi e que isso aí foi confirmando a teoria de Malthus de uma maneira enviesada. Depois da Revolução Industrial, você conseguiu a tecnologia de produzir mais, mas mantendo as famílias com quantidades menores, porque as pessoas queriam outros confortos, queriam entrar com o fato da educação. Então, teria uma discussão realmente. Eu, particularmente, sinceramente, acho que o período antropoceno deveria ser datado a partir da agricultura, porque eu acho que foi a mexida mais brutal, vamos chamar assim, em vários territórios diferentes e que promoveram desenvolvimento, mas um desenvolvimento descontrolado. Somente depois que nós começamos a estudar, a partir da Revolução Industrial, que a gente começou a ter educação formal e ainda nós não tínhamos chegado à educação ambiental, que é uma coisa que nós estamos chegando agora, né? É que a gente tem a capacidade de fazer a visualização de todo esse processo, desmentir teorias anteriores e criar outras teorias. Eu acho que a gente está nesse processo aí. Vamos reivindicar que o 30% começa na agricultura. Eu tenho uma implicância particular, ô Camila, com a tal da monocultura, sabe? Eu acho que a monocultura ela empobrece o solo, ela faz o solo ser uma coisa só e depois deixar de ser. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos passar então a palavra aí, que já que nós chegamos à conclusão de que a educação socioambiental é contestatória, vamos ver como que está o comportamento desses professores contestando dentro das escolas. Pedro, nós vamos passar, Marisa, posso passar a palavra para ele? Pode passar, só queria comentar que a fala da Camila foi maravilhosa, né, sobre essa perspectiva da gente pensar as desigualdades, né, com relação a tudo que acontece de modificação ao meio ambiente, né, que nem todos sentem da mesma forma, e atentar para isso, né, é algo que tem que ter sensibilidade e senso crítico, né, é o que a educação ambiental vem trazer, né, essa coisa de você olhar para a realidade com senso crítico, né, independente de qual caminho você escolha, mas a realidade vai bater no seu caminho, com certeza. Você está dentro dela, né?
Então, é até interessante agora, né, a fala do Pedro, que ele vem de uma área de engenharia É. ambiental, né, é uma outra perspectiva, não é puramente a educação, mas já tem um viés mais técnico, né, mais um lado do fazer ali, das tecnologias, né, Engenharia e sanitária, né? Sanitária. sanitária, né. Questão da saúde mesmo. Então, com certeza, ele vai trazer para a gente um outro olhar, né, mais dialogando com isso que a gente está falando aqui, com certeza. Com certeza. Legal essa questão, né, de ouvir diferentes áreas. Às vezes a gente está falando de uma mesma coisa de forma diferente, ou complementar, né? Porque é essa mania, né, da gente, sou, sei lá, da área de engenharia, eu não tenho que saber disso, né? Esse é o papel do professor lá da biologia, né? Mas, na verdade, a gente edifica no mundo, né, muda nosso comportamento, e aquilo reflete em nós, né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Pedro, fique à vontade. À vontade aí, Obrigado, Pedro. gente. Boa tarde. Mais uma vez, é Roberto, Vanessa, professora Camila também, com certeza é um prazer, né, representando aqui o grupo Recicle, né, que é um projeto de extensão da UFJF, do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, mas que justamente coordenado pelo professor Samuel, né, da engenharia, mas que converge, né, com essas temáticas e com essa discussão, né, e justamente a ênfase atual dos últimos anos, assim, de atuação do Recicle é justamente focar na escola, né, como um epicentro, né, assim, como um centro de transformação socioambiental, né? Então essa importância da escola e a relevância que ela tem para, juntamente com a comunidade, com os pais e os alunos, os adolescentes, como agentes ecopolíticos, como a Camila citou, como assim uma formação cidadã ativa, engajada, que é algo assim extremamente relevante e que vai ocorrer nessa transformação a curto, médio e longo prazo, né? Naturalmente, como comentamos aqui, essa mudança cultural é sempre delicada, né? Sempre é gradativa, mas ela ocorre, né? Especialmente partindo assim das crianças, a gente nota, né? Com essa atuação, o Recicle hoje atua em 24 escolas municipais de Juiz de Fora, então levando ali educação ambiental, cuidado de temáticas de responsabilidade compartilhada, gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, reciclagem, coleta seletiva, justamente com alunos ali do Ensino Fundamental 2, do sexto ano, sétimo ano, assim, que tem uma interlocução bem interessante, né, com discentes mais novos e com os mais avançados, né, então eles conseguem mobilizar e engajar também os colegas, mas a gente observa como que essa estrutura da educação ambiental ela precisa ser internalizada, né, que é muito delicado, como o Zé Roberto já tinha adiantado, assim, essa inserção com os diferentes atores da escola é que é um diferencial, especialmente algumas escolas que têm um engajamento maior, uma atividade maior, capitaneado normalmente pela direção. Então, quando os membros da gestão como um todo conseguem mobilizar os professores, essas práticas, como a Camila já tinha adiantado, né, de simples descarte adequado dos resíduos, né, é algo completamente trivial, mas que na prática, no dia a dia, muitas vezes feita de forma automática, né, ela assim, impacta diretamente na forma como os colegas e como as pessoas ali envolvidas encaram, né, esse cuidado com o meio ambiente, né? É bem interessante em termos até assim de inserção da educação ambiental, né, especialmente em escola, né, foi uma legislação 14.926 do ano passado, de julho, de 2024, que altera, né, a política nacional assim como um todo, mas ela preconiza que os projetos políticos pedagógicos assim das escolas têm que constar nesse cuidado com o meio ambiente, mudanças climáticas, proteção à biodiversidade, justamente por essa emergência, né, climática, esses cuidados assim necessários que nós estamos vivenciando, infelizmente, cada vez mais
rápidos a curto prazo e mais intensos, né? Mas isso precisa estar inserido, é uma forma assim muito importante e necessária de internalizar o mais breve possível esse cuidado com a educação ambiental. Mas justamente como a Camila comentou de não ser algo assim tangível a uma disciplina, né? É algo às vezes concreto, é algo transversal, que necessita dessa interdisciplinaridade, acaba o que nós observamos muito na prática com essas atuações e algo que tentamos levar assim para as direções e naturalmente replicar para a escola, é que isso por não ser algo tangível específico de um tópico, isso não fique sem um pai ali na instituição, né? Sem alguém que vá capitanear, que vai conseguir ter esse cuidado. Juiz de Fora, em específico, né, da nossa realidade, tem uma legislação que permite a criação de uma disciplina de responsabilidade ambiental nas escolas municipais. Então, ela tem essa possibilidade, né, como algo justamente para internalizar isso mais específico, mais apropriado, mas, obviamente, o objetivo, como é abordado assim, nessa atuação do Recicle como um todo, em parceria com o Delurb, com a SESMAU, com a prefeitura, tornar isso parte integrante assim, da realidade e, principalmente, influenciar na formação ativa, na formação de alunos de discentes ali engajados que vão replicar, né, vão manter a horizontalidade, a verticalidade, né, naturalmente, das legislações, do cumprimento ali com a política do sistema educacional, vindo de forma externa, mas para atuação que vai delimitar a atuação da escola, mas horizontal também dentro da comunidade de engajar os diferentes atores, né? O- eu não quero cortar sua fala, não, porque eu acho que você está no meio da sua fala. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque você tocou num assunto aí que agora não está me vindo na cabeça, mas eu estava pensando em descartes de remédios. Você falou algo aí que me sugeriu isso, eu não, sinceramente não sei o que que é. Eu tenho percebido que as pessoas jogam remédios fora. E tem um problema de descarte de remédio, porque, por exemplo, o antibiótico, por que que você não pode tomar antibiótico fora dos padrões? Você não pode tomar, porque senão aquele micro-organismo vence aquela. Ele passa a resistir àquele antibiótico. Então você tem que tomá-lo dentro do padrão. Se você dissemina aquilo nas águas, se aquilo ali vai para os animais, se aquilo é reabsorvido para o ser humano, os micro-organismos vão ganhar resistência. Então, quando você faz as suas palestras, quando você fala do recicle, porque os materiais que são as embalagens também são recicladas a partir de medicações, de tudo quanto é tipo. Vocês têm essa preocupação, já que você é lotado na engenharia sanitária? Desculpa se eu desviei o seu raciocínio, só para eu não esquecer. Tá? Não, claro. É bem interessante isso, Zé Roberto, assim, que é algo muito assim, comum das crianças levantarem, né? Assim, curiosidades das mais distintas, né? Seja de remédio, de algo diferente, assim, que elas percebem isso na prática e não sentem orientação, né? Então elas ficam carentes, né, assim, de um cuidado, de algum tipo de indicação do que seria o ideal, né? E uma das temáticas que é abordada também é a questão dos medicamentos, resíduos especiais, assim, como um todo, né? Mas essa importância, né, assim, do cuidado, seja com seringas, muitas esse é algo também destacado, assim, com a abordagem acadêmica, né, que tem, assim, por trás desse projeto de educação ambiental e desse estudo de educação ambiental que o Recicle integra juntamente com a prefeitura e com o Delurbe. São instituições do município selecionadas em regiões estratégicas, né, então, em regiões algumas naturalmente espacializadas na cidade, né, mas mais afastadas dos centros da região central, outras inseridas especificamente em comunidades que vão receber alunos do entorno, demais em regiões já mais centralizadas que recebem alunos ali de toda a cidade. Isso nota justamente nesse tipo de diferença de descarte. Por exemplo, atualmente tem a coleta na praça, né, realizada às quintas-feiras ali na Praça da Estação, em Juiz de Fora. Isso discentes, por exemplo, que tem um contato maior ali com essa região central, eles já estão mais internalizados. Quando você toca numa temática específica, eles já associam que, por exemplo, quinta-feira ele pode levar um tipo de resíduo ali para a praça, ele consegue já direcionar. Outras instituições, por exemplo, já em regiões praticamente rurais, em comunidades já mais afastadas, já é algo que eles já não têm esse contato, né? Por exemplo, nessa questão de descarte de medicamentos, né? Então, assim, o hábito e o ato de levar em farmácia, e levar em postos
postos específicos ali para que vão receber esses medicamentos, seringas, algo nesse sentido, ele muito mais internalizado, muito mais acessível assim para discentes e membros da comunidade como um todo, que estão, por exemplo, em regiões mais centrais, em algo que eles já estão lidando com isso no dia a dia, né? É interessante, por exemplo, quanto a resíduos especiais, né? Por exemplo, eletroeletrônicos, né? Que é algo extremamente comum e inserido, né? Então, celular, fone, demais tipos, né? Televisões mais antigas naturalmente, essas diferenças de realidade são muito comuns, né? Em termos de escolas, e os próprios alunos, os discentes como um todo, sentem... assim, com aquilo enraizado como um problema, né? Poxa, eu tenho uma televisão lá que não funciona mais, minha avó quer fazer isso, meu pai quer fazer aquilo, o que eu faço? Qual que é a orientação adequada? E aquilo vindo de uma criança tem um poder multiplicador, um efeito multiplicador extremamente importante, né? Ela, criança, olha, pai, minha mãe, na escola, mãe, de vó, me foi orientado que tem que fazer isso, tem que destinar daquela forma. Então, é uma forma muito mais concreta de auxiliar um adulto, assim, com demandas naturalmente ali do cotidiano, a destinar adequadamente, a ter assim, um cuidado maior com esse dia a dia, né? E é nessa relação especialmente com resíduos sólidos, né? Então, por exemplo, eletroeletrônicos tem uma parceria em específico com a prefeitura, mas de coleta de eletrônicos, então, para evitar esse descarte naturalmente de lixo comum, né? E isso é algo que nós observamos que, em realidades, esse assim, aceita muito melhor e internaliza muito mais rápido, obviamente, outras há uma resistência inicial por falta de hábito, mas aos poucos eles vão entendendo a importância, claro, assim como o uso de medicamentos e resíduos especiais de forma geral, esse tipo de formação, assim, cuidadosa, né, assim, de temáticas que vão exigir um cuidado, uma atenção ali com o meio ambiente, eles internalizam com muito mais responsabilidade e algo prático, né? Que é algo, assim, como a Camila tinha destacado, essa inquietação, né, que a educação ambiental tem que ter. É algo delicado para essa inquietação também não transcender, assim, uma falta de engajamento e de proatividade, né, e assim, de tornar pouco concreto, mas sem ela não se mobiliza e a gente não avança, né? Você sente a resistência ao trabalho de esclarecimento? Porque o seu trabalho é um trabalho junto a alunos e professores. Você trabalha com 25 escolas, que você falou? Isso, 24 instituições aqui de ensino público, né? Especialmente com os alunos, mas multiplicando, né? Envolvendo os professores. Então, sugerimos atividades para os docentes, que é algo também, já abrindo até um ponto nisso como destacado, né? Os professores ficam muito reféns, né? No sentido da carga horária cumprida, das É. temáticas que têm que ser abordadas, daquele possível desvio, né? Tá desviando o foco, visto muitas vezes, assim, como algo superficial, pouco concreto, mas é uma ignorância que ocorre, né? Assim, que vista de fora é como algo que, assim, não incentiva essa transversalidade, né? Então, de envolver essas temáticas ambientais assim, é muito mais concreto para o aluno observar aquilo ali aplicado na temática, ele vai absorver melhor o conteúdo específico que o professor precisa abordar, mas ele vai conseguir fazer esse paralelo, essa relação com o cotidiano, né? Assim, ao invés de separar, né? Que é justamente o que nós buscamos e enfatizamos muito. Então, sugerindo atividade para professores, orientando naturalmente, mas muito partindo dessa integração, que precisa, por exemplo, da direção, precisa, obviamente, para uma realidade maior até do que a temática da educação ambiental e mais antiga, né? Os professores, muitos deles atuam, né, como observado nas instituições, assim como todo, atuam em mais de uma instituição. Então, o sentimento de pertencimento, normalmente, à instituição, ele é baixo, ele é pequeno, né? Então, ele atua em mais de uma, com uma carga, assim, normalmente acima do que deveria, e incentivo, pouco incentivo a desenvolver uma atividade extra, um cuidado um pouco maior, assim, por inúmeros fatores, né? Mas isso contribui para não ter um ponto focal na instituição. Então, quando as escolas conseguem ter um ponto focal, seja um docente, seja um colaborador, seja um membro da gestão, da direção, que capitaneia isso e consegue, assim, coordenar essas atividades, é algo simples, algo que não é objetivo, e como muitas vezes a gente acaba observando, mas naturalmente conversamos para mostrar que não é isso, com aumentar a demanda, né? Poxa, eu já tenho tanta coisa, vou aumentar o que eu tenho para fazer, mas é justamente, assim, é o oposto, né? Você vai internalizar aquilo ali de algo simples e já, assim, preparado, já direcionado, sugestões de atividade, sugestões de melhoria em diversas
diversas escolas dessas 25, né, já em atuação há 2 anos, elas conseguem multiplicar, fazer com que os próprios alunos, por exemplo, é, passem, sejam agentes ambientais ativos, né? Passem nas salas dos colegas, produzindo faixas, cartazes explicando, olha, nós tivemos uma palestra hoje sobre educação ambiental que destacou esse cuidado com o meio ambiente, então nós entendemos isso. A partir de agora, nós estamos sugerindo para a escola como um todo fazer esse tipo de medida, assim, ações consideradas simples no cotidiano, mas de uma transformação socioambiental profunda, né? E que isso vai resultar em mudanças a médio prazo, inicialmente, mas já de forma inicial a escola já percebe, a direção já observa mudanças, os professores já notam diferenças, que é o objetivo, né? O, o, o Pedro, mais uma perguntinha para você aqui. Você sente que o docente que está nessa escola, que ele está imbuído disso? Essa pergunta é meio delicada. O que eu quero perguntar é o seguinte: se ele tem uma cultura a ser desenvolvida, quando você convida ele a fazer um trabalho, ele está entendendo o que ele está fazendo? Assim, Tipo, é uma por pergunta exemplo, pedante, me desculpa, mas eu quero saber isso aí. não, claro, mas a observação, assim como um todo, com certeza, eles sabem da importância, eles entendem. O que normalmente se observa está muito associado a essa exaustão, assim, demasiada de buscando força, né, energia para manter e inserir algo diferente. Falta, naturalmente, de flexibilidade, de poder fazer uma atividade diferente. Muitas das instituições têm espaço físico, assim, privilegiado, então tem um espaço além, tem um jardim, tem uma horta, tem um potencial para ter um tipo de atividade diferente e para você usar a própria escola para tirar esses alunos eventualmente daquele ambiente específico da sala de aula, mas ter um aprendizado tão rico quanto, né? E justamente, via de regra, assim, professores, diretores entendem a importância e sabem disso. Essa legislação, como tinha comentado, é um marco assim extremamente importante porque isso vai acelerar esse processo, né? Assim, é uma obrigatoriedade que as escolas têm que inserir e por estar inserido naturalmente, facilita essa internalização, né, assim, dos conceitos de educação ambiental, desse cuidado, né, das emergências climáticas, mas, assim, é algo que, com certeza, eles têm essa percepção. Essa sugestão de atividades, esse tipo de iniciativa que contribui, assim, com um tipo de ferramenta. Então, por exemplo, coletores específicos, coletores para eletroeletrônicos, coletores para recicláveis secos, algo que vá assim, permitir a escola ter uma infraestrutura já é um diferencial assim, muito grande que vai permitir os professores trabalharem aquilo melhor, a direção engajar. Então, obviamente, uma medida que carece dessa verticalidade, né, de partir da direção para horizontalizar assim, na instituição, então, para os professores como um todos, né, especialmente os docentes que não estão envolvidos com grupos que têm esse contato específico, né? Então, como comentei antes, atuamos normalmente com docentes do sexto, sétimo ano. Então, docentes que estão em outros anos, né, que atuam em outros anos e às vezes não têm esse contato direto conosco em específico, eles são, assim, contagiados, né, positivamente com esse efeito multiplicador que uma estrutura, por exemplo, já contribui, né, mas eles têm, via de regra, essa percepção, assim, da necessidade de alterar, de mudar. Muitos, com uma orientação, já conseguem encaixar, né, assim, introduzir algumas temáticas dentro do conteúdo que eles dão. Outros sugerem, falam, por exemplo, olha, eu sou professora de português, de literatura, fico com receio que eu tenho que cumprir essa determinada carga, como que eu posso inserir uma temática aqui, né, assim, algo ambiental, como que eu posso associar um texto histórico, um poema, né, assim, algo das mais diversas assim, solicitações, mas que são muito interessantes, que eles percebem essa importância e estão abertos a essa modificação assim, necessária, né? Eu acho que a Vanessa quer falar uma coisa, mas eu só queria introduzir um tema aqui. Você desculpa, tá, Vanessa? Que senão eu vou esquecer. Tá? Olha só, você sabia, obviamente, vocês sabem disso, para você produzir, para você ter inteligência artificial, você precisa de grandes quantidades de água, né? E por quê? Porque você precisa de grandes quantidades de energia, os processadores ficam muito quentes, e como os edifícios dos data centers consomem energia no padrão de cidades inteiras, cidades do tamanho de Juiz de Fora para mais, o aquecimento é muito grande.
Então, esse é um outro viés de poluição, um outro viés de uso de água, inclusive o uso de água de subsolos, né? E então, assim, uma maneira das pessoas influir e entender, né, dentro da educação são esses tipos de assuntos que são transversais. Por exemplo, você vai falar da água, você fala do uso da água, né? Então, eu acredito que eu estou chovendo no molhado, vocês sabem do que eu estou falando. Mas eu digo assim, você localizar as coisas, porque senão a gente não faz uma formação política, a gente não faz uma estrutura política para o indivíduo, a pessoa só vai usando, né? Por exemplo, você tem que trocar celular sempre, que tem lá o obsoletismo programado, né? Se a sociedade, de repente, indispusesse com o fato de que você vai trocar aquele artefato, que até tem uma coisinha a mais, ou um automóvel. Quer dizer, essa seria uma educação política e, ao mesmo tempo, uma educação ambiental. Porque a quantidade de lixo que a gente gera por você ficar trocando eletroeletrônicos, né? A quantidade de desenvolvimento que você tem de uma determinada. Vamos dizer assim, o mundo vai ser muito melhor depois que a inteligência artificial estiver muito adiantada? É essa a perspectiva que a gente tem? Vai resolver o problema de muita gente? É essa a perspectiva que a gente tem? Eu acho que cabe essa discussão política. Porque isso aí determina a urgência do uso dos insumos que nós fazemos e que fere o planeta. Exemplo, a água. Né? Algumas estruturas de IAs estão querendo construir centrais de reatores atômicos para gerar energia elétrica para suprir a inteligência artificial, certo? Mas isso é urgente, né? Será que isso é tão urgente? Aí, há 2 dias atrás, apareceu um rapazinho de 29 anos, que trabalha dentro de uma faculdade, uma universidade japonesa, que criou uma inteligência artificial com chips de 2 gerações atrás, dos principais usados por outro, 2% apenas de uso de chips, 75% de economia de energia elétrica, né? E com apenas 200 pessoas, e não precisou de um edifício inteiro, e criou algo melhor que os chatbots generativos. Ele conseguiu isso. Vocês estão sabendo disso aí? Então, olha bem, não, pois é, então olha só, a necessidade daquela quantidade de energia, daquela quantidade de água, daquela quantidade de dinheiro, caiu para 2%, certo? Então, quer dizer, eu acho que eu estou falando isso porque nós estamos falando de educação socioambiental. Então, a educação socioambiental, ela acaba por ser política, né? Aliás, quem introduziu isso aí foi até a culpa é da Camila, tá? Eu queria que vocês comentassem esse estamento político, baseado no que vocês quiserem falar, sobre a questão de você fazer uma educação política para ser uma educação ambiental também. Infelizmente, contestatório. Bom, essa é a janela que eu queria abrir, queria ouvir de vocês dois, mas, Vanessa, eu gostaria de saber o que você quer colocar, senão eu te atrapalho também. Então, não, deixa eles responderem a reflexão que está fresca, Uhum. e aí logo depois eu me coloco. Tá bom? Então tá. Posso começar com a Camila, então, Pedro, você dá essa licença? Com certeza. Tá. Camila, fica à vontade. Obrigada. Bom, gente, esse é um terreno complicado, né? Na medida em que você foi comentando, José Roberto, sobre essa obsolescência programada, né? Isso que a gente acaba criando uma necessidade sobre esse rapaz, né? Que bolou essa estratégia para economizar ao máximo, né? Água e energia. É triste ao mesmo tempo, porque eu fico pensando que a gente vive sob as amarras de um sistema desigual, o capitalismo, né? O nosso sistema econômico. Então, assim, até quando a gente consegue avançar em termos de estratégias, contestar dentro de um sistema que só se mantém porque existem desigualdades? É. Inclusive de Então, desconhecimento, né? De sim, conhecimento sim, técnico, de né? tudo, de É. tudo. É um sistema, né, que é interessante que mantenham essas desigualdades, desigualdade no acesso ao conhecimento e tudo. Então, eu fico pensando assim, o quanto que a gente consegue, né, chegar. Então, por exemplo, tem alguns autores que falam que, por exemplo, essa ideia do desenvolvimento sustentável.
é uma grande maquiagem, né, do sistema capitalista, porque se você fala, né, em desenvolvimento econômico, esse crescimento econômico, isso tem que ser às custas de algum grupo, de algum bem natural. E aí você pensar que é sustentável, até que ponto, né? Segundo os autores que criaram lá o termo desenvolvimento sustentável, ele se baseia nesse tripé, que é ambiental, social e econômico. Mas será que consegue? A gente consegue caminhar com essas três coisas, esses três âmbitos, né, igualmente? Então, assim, tem alguns autores que trazem, bom, se a gente pensa em refrear nesse colapso climático, esses problemas ambientais, a gente tinha que pensar numa alternativa, né? E não estou dizendo aqui que socialismo, o comunismo sejam as alternativas ideais, porque todos esses sistemas têm seus problemas. É. Né? Então, assim, aí tem autores que trazem a proposta do ecossocialismo, assim, mas eu acho que mais do que pensar numa proposta específica, é a gente pensar no nosso potencial, na nossa capacidade de contestar aquilo que a gente vê que não está funcionando em determinado sistema. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa numa educação ambiental contestatória, pensar nesse problema da obsolescência programada, por que eu não consigo economizar o tanto de energia que eu poderia? Por que o gasto é maior do que precisaria? Bom, tem algum grupo que está se beneficiando com isso, É. né? Isso é uma estratégia de algum grupo. Então, eu acho que esse debate ele precisa crescer muito ainda. Mas, sobretudo, a gente questionar esse sistema desigual em que a gente vive, assim, É. criticando, né? Não tem uma alternativa correta, É, mas e eu você, acho que e você falou de sistemas econômicos, todos eles baseiam-se no crescimento, sim. né? Teve um vídeo que eu fiz aí que eu falei sobre o seguinte: olha só, quando você tem o crescimento capitalista, né? Você cresce, 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 mas acumula, né? Aí diz que depois vai distribuir o bolo, tá, tudo bem, mas nunca distribui adequadamente. Aí entra o sistema socialista que diz assim: não, nós temos que distribuir. Então você cresce, cresce, cresce e distribui. Depois vem o sistema comunista que diz o seguinte: não, nós temos que distribuir com diferenças mínimas. Todo mundo é dono de tudo, tal, tal, tal. Aí vamos dividir tudo igualmente, mas nós crescemos do mesmo jeito. Tá? Aí entra na ideia do ecossocialismo. O que seria o ecossocialismo? Eu acho que as palavras dizem pouca coisa. A gente precisa de parar de crescer e mudar a ideia de riqueza para outra coisa, né? Cuidar da natureza deveria ser uma coisa muito bem remunerada, mais do que algumas gramas de ouro, né? Por que algumas coisas são muito importantes? Talvez porque elas salvem vidas, talvez porque elas provenham a vida. Mas a natureza dos sistemas econômicos é o crescimento para prover à humanidade alguma coisa que a maioria delas ela não precisa, né? Uhum. Nós não poderíamos ficar com um carro 15 anos? Nós não poderíamos usar um computador minimamente lá durante uns 5 anos, 6 anos, até que o sistema fosse tão diferente que não coubesse naquela cabine, ou que não coubesse naquele teclado. Olha, eu milito na internet desde 98. Nós usamos o mesmo teclado. Ó, o São teclado diferenças pequenas, né, de ajuste ali. é pouquíssimos ajustes. Você olha um automóvel, ele continua tendo farol, roda, distribuição, consumo de energia, visibilidade, farol de trânsito. O que mudou, né? O Que o meu tem celular. quase 20 anos. Ah, eu tenho mania de ficar com o carro 10 anos, agora é que eu comprei um novo aí, mas eu fiquei com o primeiro carro que eu tive, eu fiquei com ele 30 anos. Que beleza. 30 anos. Aí nós vamos trocar esse carro, porque ele funciona, entendeu? Sabe, ele me leva onde é que eu quero. Ah, mas ele é poluente. Ah, tá, entendeu? O que mais é poluente? O pneu dele. Ó, o pneu é a mesma coisa, o pneu ainda é borracha e tal. O visor, ó, há quanto tempo a gente toca na tela? Você está entendendo? Então, quer dizer, há 10 anos que nós temos smartphone, não é? Olha a quantidade de smartphone que cada um de nós teve. Porque os programas não entram mais naquele. Então, quer dizer, quem mudou o programa e inadaptou o celular foi o cara que fabricou, não foi uma necessidade tecnológica, não foi um crescimento. Então, acho que isso tem que ser dito explicitamente na educação. Tem mais valor uma árvore do que uma dúzia de celulares, porque a árvore você respira por ela, a árvore é bonita, a árvore tem pássaros. A gente perdeu aquela ideia da contemplação,
né? Eu acho que isso tinha que ser, já que nós estamos falando de educação socioambiental, a gente tinha que explicar para as pessoas que a riqueza não é alguém que define para nós, a riqueza é o que nós vemos, é o que nós sentimos, não é o que nós temos. Nós temos é uma parte da riqueza, né? Mas aí você vai tirar emprego de uma porção de pessoas. Quem está tirando o emprego de uma porção de pessoas é a mecanização, né? É a tal da inteligência artificial que quer substituir médico, advogado. Ela só não vai substituir coveiro, ela não vai substituir, né? Trocador de pneu, borracheiro, essas profissões indecentes, ela não vai substituir, não. Não vai ter um mecanismo para substituir. Eu acho que a riqueza seria exatamente a ideia seria exatamente a gente mudar a tônica da riqueza, porque você formando cidadãos que vão cobrar isso de seus representantes, você vai ter outros representantes, né? É preciso desse tipo de esclarecimento. Por isso que eu perguntei ao Pedro se os professores eles são imbuídos de um processo ou se eles realmente absorveram, viram a necessidade. Outra coisa, a gente ensina no dia a dia as pessoas a fazerem isso e elas nem absorvem. Mas quem faz a verdadeira transformação para o mal no ambiente são as grandes corporações, né? Você vê essa quantidade de água que precisa, essa quantidade de energia que precisa. Não são muitas pessoas que estão necessitadas, são grandes corporações. Bom, eu queria ouvir a opinião do meu amigo Pedro aí. Diz aí um pouquinho, Pedro. Com certeza, e isso é um ponto bem interessante, né? É uma dinâmica simples que, até recordando aqui, Zé Roberto, que você comentou, a Camila também e a Larissa adiantaram, por exemplo, que realizamos assim com as crianças e com os adolescentes, por exemplo, pedimos para representar, né, retratar o que eles entendem de meio ambiente, né? Então, ao início assim dos primeiros contatos, né, que temos com os alunos de forma geral, e algo que vocês já ponderaram antes. Praticamente em nenhum dos casos é retratado o ser humano como uma parte integrante do meio ambiente, né? Então, assim, que nós fazemos essa contraposição, né? Antes das ações, do ciclo de ações, desse bate-papo de contato ali sobre educação ambiental e cuidado com o meio ambiente, e após, né? E observamos que após eles já percebem claramente o ser humano como uma parte integrante, fundamental, e aquele tipo de recurso sendo extraído, sendo assim, danificado, aquilo como sendo algo pertencente a nós, né? Então, assim, eles se sentem responsáveis, né? Então, eles compartilham esse cuidado e, naturalmente, é algo simples, mas algo cultural, assim, intrínseco, né? Enraizado, que mostra uma diferença, assim, muito grande em pequenas tomadas de decisões, né? Muitos... assim, se passa, né, e se avalia quanto as diferenças, assim, socioeconômicas, né, então de regiões, dentro de Juiz de Fora, por exemplo, que é um município, assim, que tem uma importância muito grande para a região, assim, da Zona da Mata, para o estado como um todo, mas isso reflete o país, né, então, assim, a gente observa que essas disparidades ali vão mostrar como que uma criança, um adolescente que está se formando, está desenvolvendo uma consciência crítica, está observando para tomar suas decisões, ele precisa entender a importância dele, o papel dele, e como ele também é responsável, né, por aquele cuidado, aquelas temáticas, né? E isso, naturalmente, por exemplo, nessas representações, nesse entendimento dos eletroeletrônicos, do descarte, por exemplo, de celular, né, que é extremamente, assim, com essa obsolescência, assim, demasiada, né, assim, algo, assim, intrínseco, forte, e até um pouco revoltante, né, pela forma como nós observamos que, assim, tá impregnado ali pela gente, né? Nós não conseguimos mudar especificamente, mas nós conseguimos fazer pequenos ajustes, né? Nós mostramos, por exemplo, alguns filmes, vídeos, temáticas, né? Um deles já um pouco mais antigo, mas que desperta isso, a história das coisas, né? Que é algo extremamente já debatido, né? Assim, e crianças e adolescentes vão entendendo, falam, poxa, aquilo ali então é feito para eu descartar, mas realmente quem está produzindo, né? Ele começa a perceber que um celular na mão precisa ter um processo produtivo, um ciclo ali de descarte, de atores envolvidos para que ele está no acesso a ele, e ele observa como ele é responsável por um cuidado que até então ele ignorava muitas das vezes, né? Ou conhecia de forma menos aprofundada, e assim, uma das necessidades e algo que nós precisamos assim, mostrar,
né? Precisamos retratar, precisamos debater, isso que a Camila tinha já ponderado desse cuidado e dessa inquietação, assim, que a educação ambiental precisa de destacar essa relação nossa bem concreta, né, do dia a dia e assim, especialmente com crianças, com adolescentes, com alunos ali que estão se formando para ter esse engajamento ativo, né, e essa formação ecopolítica, assim, bem, assim, destacada e principalmente, assim, prática com tomada de decisões, né? Bacana. Obrigado pela sua fala. Vanessa, diz aí, senão o programa está ficando muito longo. Eu estou falando muito hoje. Então, Oi. é uma questão muito complexa, a gente que atua com essa questão, né, do pensamento mais aprimorado sobre a realidade, Hum. sobre o que pode ser melhor, né? Às vezes a gente se pega em questionamentos. Qual que é a ponta do problema que eu tenho que resolver primeiro para que depois dê certo todo esse preparo de mudas, né? Que são as outras pessoas, né? E às vezes a gente se pega falando, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas muitas vezes o próprio território ele não está preparado para receber aquelas pessoas que estão sendo preparadas para pensar diferente, ou o próprio sistema, né? A gente cai em contradições, a gente cai em falta de palavras, de conceitos, de realidade, né? Quando a gente pesquisa dentro dessa área, a gente vê, né? Tá, mas a gente vai preparar as pessoas e como que elas vão viver isso que a gente está preparando, né? Se o coletivo não está conversando ainda muito com isso, né? Mas alguém tem que começar um dia, né? E aí a gente se pega, tá? E como fazer isso ser mais viável, né? É uma coisa que eu percebo, outro dia eu estava num evento em uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência, tinha uma pessoa representando uma parte do financeiro, e ela falou assim comigo: Vanessa, a gente está perdendo nossos doadores, porque quem tem costume de doar são pessoas mais velhas. Os jovens já não estão mais ligando para isso. Então, esse também é uma questão, é um problema, assim, de relação, né? De relação com a realidade. O que a gente não trabalha, então, né, para além dessa questão do descarte material, a questão dos novos relacionamentos com as coisas? Tá, eu tenho necessidade de ter um outro aparelho, mas será melhor eu vender ou será melhor eu fazer um impacto social numa instituição, por exemplo, né? Trabalhar esse despertar para além, assim, para ser mais circular as coisas. Por exemplo, questionar tanta gente, né? Principalmente na época da pandemia, ficava com aquelas prateleiras cheias de livro atrás, parado. A gente, com certeza, não teria tempo para ver aquilo tudo. Sabe, fazer aqueles movimentos de troca de livro, de fazer circular as coisas em prol de novas formas de relacionar com o meio, também está valendo, porque a gente está perdendo essas coisas importantes. Não é só essa questão do assistencialismo, né, que a instituição poderia ter outra estratégia de arrecadar recursos, mas é importante a gente trabalhar isso no ser humano, né? O quanto que eu estou adquirindo, o quanto que eu estou desfazendo e como eu estou desfazendo. Não é só o destinar o lixo, que muitas vezes o lixo é algo precioso para quem não tem nem o lixo, né? Dependendo do que for. Então, fica assim, essa reflexão da gente colocar isso de uma forma mais leve, né? De que, olha, é o cuidado com a vida, né? A gente está falando do cuidado com a vida. Isso tudo que a gente coloca como algo que pode ser chato para muitos, é o cuidado com viver,
né, com o nosso tempo de vida, com a forma como a gente lida com o outro, da forma como a gente relaciona com as nossas os desejos de ter alguma coisa e na forma como a gente desapega também, né, e destina aquilo, às vezes, a questão não é ir lá na praça colocar o lixo. A questão é você pensar que determinados projetos estão precisando daquilo que você não quer mais, né? E destinar para um lugar que precisa, que vai continuar o uso daquilo. Então, assim, tem várias vertentes que você pode melhorar as suas decisões de colocar aquilo para se potencializar e não terminar a vida ali, né? E outra coisa também que é um grande desafio, que eu acho que é timidamente colocado, são as profissões relacionadas com a sustentabilidade, né? Diretamente relacionadas, né? Assim, para que desperte nas pessoas o desejo de entrar numa faculdade de engenharia ambiental, né? Ainda a gente não tem esse movimento de colocar o profissional da área falando de como que ele atua, de como que é o trabalho dele, né? Como em outras profissões, que né, tem as famosas mostras, né, de profissões para as pessoas decidirem, né, sobre suas áreas de atuações. Isso ainda é muito pouco, ainda assim, né? E como não só a profissão relacionada à sustentabilidade em si, mas como ela está presente nas outras profissões que você pode escolher, medicina, direito, ela está para qualquer um, né? Mas como se colocar isso dentro das profissões, né? Então, são, assim, questões não fáceis de resolver, né? A gente tem certeza que qualquer ação aqui que vocês colocaram é muito válida, mas a gente pensar, né, no preparo do território para abraçar tudo isso que a gente semeia, né, no encorajamento das pessoas para encaminhar política pública, que é muito importante, que às vezes só se resolve com lei, né? Então, isso tudo são pautas para se desdobrar no meio de formação, né? É sair para a rua mesmo, não tem outro jeito. Colocar as coisas do jeito que dá e ir aprimorando, mas ultrapassar fronteiras do que as pessoas estão entendendo que elas têm que fazer, né? Essa é uma reflexão que eu deixo aí para a gente pensar. Bacana. O Vanessa, eu acho que a gente pode caminhar para o final do programa Uhum. e eu queria convidar, mais ou menos nessa ordem, né? Primeiro a Camila fazer a sua finalização, dizendo o que ela quiser falar, já que nós estamos falando de educação e a educação ambiental passa por uma educação política também, por uma ação política. Cada um de nós aqui vai deixar seu comentário. Então, eu peço que você finalize com os posicionamentos que você quiser fazer para influir no nosso público. Depois a gente passa a palavra para o Pedro, volta para a palavra para a Vanessa fazer a sua finalização, aí eu fecho o programa. Tá ok? Então fique à vontade, Camila. Certo, e eu acho que fazendo um gancho com a fala do Pedro e da Vanessa, eu acho que o importante é a gente agir e a gente atuar na militância mesmo pela causa. E atuar junto, principalmente não esquecendo, né, dos grupos minoritários. Então, aqueles que mais precisam é a gente atuar junto desses grupos e mais do que pensar numa educação ambiental que vai ser levada para esses grupos, mas uma educação ambiental que parta desses grupos. Porque a gente tem muito a aprender com esses grupos oprimidos. Então, quando a gente pensa na educação ambiental e pensa na questão, né, das injustiças, do racismo ambiental que sofrem, por exemplo, os povos indígenas, o que a gente tem para aprender de educação ambiental com eles? Como é que é o uso do território, a gestão, né, do meio ambiente, daqueles bens ambientais, né? E eu trago esse termo bens ambientais, porque essa ideia que a gente, né, o que a gente utiliza, esse termo recurso ambiental, muitas vezes a gente repete, até sem pensar o que significa muito recurso ambiental, mas o recurso ele tem uma ideia de que vai trazer aquele valor daquele elemento da natureza para um valor financeiro.
É, né? Então, assim, o que que na verdade os bens ambientais significam para esses povos, né? Se eu penso ali, por exemplo, numa comunidade que vive nos arredores de uma unidade de conservação, né, que são importantes, né? Importante a gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é até um modelo, né, para outros países, mas por que que às vezes uma comunidade que vive ali há séculos, que já tem toda uma tradição no local, quando é criada uma unidade de conservação, ela é simplesmente expulsa daquele local? é, Então, assim, o que que a gente tem para aprender com aquela comunidade que viveu naquela unidade de conservação antes de ser unidade, qualquer relação com o território? Então, eu acho que é isso, assim, resumindo, essa militância, mas junto desses grupos oprimidos. Eu acho que esse, assim, é o caminho principal para a educação ambiental, né, para a gente frear esse colapso ambiental. bacana. Pedro, faz as suas colocações aí, faz o seu libelo político também. Com certeza. Não, realmente é muito interessante e reforçando esses tópicos assim que a Camila destacou, né, essa inserção da educação ambiental de forma geral, né? Então, na prática, no cotidiano, não só como debatemos muito aqui da educação ambiental formal, mas também não formal, né? Então, dos espaços que na nossa realidade ali, Juiz de Fora e região, assim, permite, né, que o ser humano tenha esse contato com a natureza, tenha esse cuidado, essa relevância e se sinta parte integrante, né, e compartilhe dessa responsabilidade, né? Então, parques, seja áreas ali de uso comum, né? Mas que essa atenção com o meio ambiente seja cada vez mais assim, destacada, enaltecida e isso seja internalizado, né? Não só nas escolas, mas isso leve para as casas, para as famílias e esse cuidado cada vez assim maior vai ganhando força, ganhando respaldo, e sempre com, assim, embasado ali pelas políticas públicas, mas com alteração concreta, algo necessário, né, que nós precisamos já como uma emergência, como algo, assim, concreto que nós estamos observando, mas que precisa crescer e do que nós estamos, assim, observando, atuando e esperamos esse aumento cada vez maior, né? Bacana. Andressa, fique à vontade. Gostei, né, as colocações aí são muito importantes, são experiências diferentes, mas com certeza isso que a Camila falou aí, né, de aprender com aqueles que vivem com pouco recurso, com questões precárias de vida, a gente tem muito a aprender, porque com certeza para eles viverem, eles fazem melhor, melhor que podem, né? Porque quando a gente está numa cultura da abundância, o pensamento é menos elevado, né? Assim, em termos de como usar as coisas. E aquilo não vai fazer falta, né? Então, aprender com aqueles que realmente têm que se virar nos 30, porque é questão de vida ou morte, é interessante a gente trazer esse olhar, né? E igualmente o Pedro, né, com as colocações sobre escolas, a gente sabe, né, que tem o fator, né, de um sistema escolar colocado, assim, que tem regras, que tem um calendário a cumprir, que as condições de trabalho não são das melhores, no sentido de uma carga horária que o professor se permite atualizar, estudar, pensar numa atividade diferenciada, né, para interagir com o aluno. Às vezes isso é utopia, né, no sistema por conta dos fatores da realidade que existe, né? Então isso tem que ser considerado, até essa questão mesmo, né, da cultura de preparar para vestibular, né, da escola ter finalidade de passar o aluno na faculdade. Isso é matador, É, é restringe, né? matador, porque a finalidade da educação é para a vida, né? A aprovação vestibular é consequência, né? A gente ainda vê uma melhora aí com o Enem, que traz problemas da atualidade aí nas suas questões aí, né? Mas, o que a gente mais vê agora, final de ano, é publicidade de escola mostrando os aprovados, né? E poderiam mostrar os projetos de transformação da escola com a realidade local, né?
Mas isso é um outro nível de pensamento, né? Porque é o que vende. É o que vende é a aprovação. Em concurso, em escola, em faculdade. E aí chega, né, na realidade da faculdade, toma aquele choque. E choque de muita coisa nunca ouviu falar, né? Então, temos que repensar a forma como a gente cria as regras, né, de valor, né? O que é valor para a sociedade, né? Começa por aí, determinar o que é valor para a sociedade. Então, esse é o recado. É como disse a Camila, quando a gente fala de recurso, é porque o valor é financeiro, né? É, o que é o bem para a sociedade? Então, Exatamente. assim, vamos lá. O que que seria o bem? O que Se é o o bem for, bem? se o bem for É, visto como recurso, é porque você está com objetivo é, financeiro. Infelizmente, nós somos mal intencionados. Mas por que que nós somos mal intencionados? Porque nós somos mal educados, não é? Então, olha só, se eu vou contar uma história rapidinha. Eu já contei essa história aqui no outro programa. Eu estava dando aula, eu estava fazendo um trabalho dentro da escola chamado Iniciação Científica. Aí fizemos tal, tal. Aí, por uma questão de coincidência lá, as turmas que eu fiquei com elas ficaram bem colocadas lá no ranking. Eu acho que nem precisa de ranking, mas fizeram o ranking lá. E aí os pais foram lá, acharam lindo, maravilhoso. Aí teve uma mãe lá que levantou a mão e teve a coragem de falar. A gente achou muito bacana, é muito bonito, os meninos chegaram com umas ideias muito legais, mas vocês vão dar conta do programa do PIS? Aí veio um outro pai e falou: Eu também fiquei com essa preocupação. Aí virou uma outra mãe também ficou com essa preocupação. Aí a moça, que era a coordenadora do negócio lá, ficou sem saber o que que fazia, né? E mas você vê bem, né? Você vê bem. Uma vez eu levei para dentro da escola uma reportagem de uma revista que um aluno de uma outra escola tinha trazido. Era um texto científico dentro de uma publicação que era chamada de, não sei o que lá, Jovem. Eu esqueci o nome da revista agora. E você lia a reportagem, ela era feita para jovens, para o garoto escolar, para o garoto do ensino médio. Quando eu acabei de ler a reportagem, o aluno, o garoto virou e falou assim: Professor, por que você está lendo isso aí? Eu falei: Estou lendo isso aqui para saber se vocês entenderam. Aí as três turmas que eu li, eles falaram que não tinham entendido o texto. Eu falei, porque eu li. Será que se você eu passar o texto para vocês, vocês vão entender? Aí eu peguei e fiz uma fotocópia lá, mandei para todo mundo. Aí eles pegaram, mas eles quiseram saber por que que eu estava lendo aquele texto se eu sou professor de física. É porque o texto era um texto científico, eu queria saber se vocês têm capacidade de entender um texto científico. Senão eu fico ensinando essas besteiras aqui e vocês fazem uma dissociação com a realidade. Então o que nós estamos vivendo aqui agora é o seguinte: tudo que a gente vê, fomos educados para ver como recurso. Nós não associamos nada à nossa vida pessoal. E já que nós estamos falando de educação ambiental, a gente precisa de educar o sentido das pessoas para ver a vida e não os recursos, né? A água não é um recurso, ela é um bem, né? Eu estava passando numa cidade que eu não vou falar o nome, aí tinha uma série de casas e do outro lado, uma opção de pousadas, e do outro lado era a praia. Aí eu andei pousadas e mais pousadas, e do outro lado era a praia. Andei pousadas e pousadas, virei à esquerda, à direita, e do outro lado era a praia. Aquele recurso, aquela beleza, aquela praia não era de todos. Ela estava do outro lado. Ela era um recurso para quem estava ganhando dinheiro ali. O mundo cruel. Eu só me dei conta disso. Eu falei, mas como é que eu entro para essa praia? Ah, não, tem uma entrada ali. A entrada era desse tamanhozinho assim, passava um carro. Você imagina, né? Bom, então com essa daí, eu termino valorizando o trabalho desses que são educadores ambientais. Gostei da fala de vocês, são jovens criaturas já muito bem intencionados. Vocês não pensam em recursos, vocês pensam nos valores próprios das coisas, né? Mais uma vez eu agradeço a Vanessa
por ela trazer pessoas assim excepcionais aqui para falar bem para o nosso público. Espero que você, internauta que esteja assistindo esse vídeo, passe esse vídeo para frente, deixe seu comentário, não deixe nenhum comentário desabonador, porque eu não gosto, eu apago. Me dá like, não me dá dislike, eu não quero engajamento por dislike, eu quero engajamento por like. Entendeu? Fala bem, fala que todo mundo é bonito aí, pode até dizer que eu sou exceção, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa aqui nesse canal Cidadania Sustentável. Vai ser o segundo programa desse ano que nós já começamos com o pé direito. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Obrigada mais Tchau. uma Obrigada, vez pelo gente. convite pela tarde aqui com vocês. Foi muito bacana, foi Eu muito que bom. agradeço, viu, Camila? Muito Obrigado mais uma obrigada. vez, gente. Um prazer. Obrigado, Obrigada, Pedro. Pedro.